tudo de efeito fotoelétrico, né? Ou tudo, não sei. Vamos para a segunda e última questão. 2023. Em 1911, Ernest Rutherford, após realizar seu famoso experimento com partículas alfa, o famoso experimento que ele está falando é o quê? Uma esfera ali, aberta aqui, e aí tinha uma placa de ouro aqui, se não me engano. Ele arremessou feixes de elétrons, não é mesmo? Não, foi de partículas alfa. De partículas alfa. Né? Partículas alfa, que são positivas e tem massa, né? Carga mais 4, se eu não me engano, isso. E massa mais 2, né? Ou é o contrário? É massa mais 4 e carga mais 2. Isso. E arremessou partículas alfa. Aí o que ele viu? Que a maior parte passava ileso, assim, sem sofrer desvio das partículas alfa que ele arremessou. Algumas rebatiam, poucas. A maioria passava reto. E algumas sofriam um leve desvio. O que ele percebeu? Que os átomos dos materiais colocou uma fina placa de ouro, se eu não me engano. O que ele concluiu a partir daí? Que essas partículas alfa estavam atravessando um grande espaço vazio, por isso que a maioria passava reto. E que o átomo ele é constituído por um núcleo, que é a menor parte do tamanho dele, positivo, e tem alguns elétrons girando em volta desse núcleo. E chamam de eletrosfera. Que ocupa a maior parte do tamanho do átomo. Deixa eu pegar isso aqui e trazer para cá. Tá? Então esse foi, aí ele concluiu só isso. Só, né? Foi baita revolução no entendimento do modelo atômico. Então o Rutherford concluiu isso. Com esse experimento de arremessar partículas alfa numa fina folha de ouro, ele concluiu, pelo desvio que essas partículas alfa sofriam, né, que tinham detectores ali. Eita, garganta. Pronto? Vamos lá. Ele percebeu que o átomo ele vai ter uma parte bem menor que é positiva, concentrada, e em volta um monte de elétrons. Um monte não, às vezes poucos, mas a maior parte dele é eletrosfera, é nada, é vácuo, digamos assim. Porque a maioria das partículas que tem carga passaram como se nada tivesse ali, atravessaram e saíram do outro lado. Beleza. Só que esse modelo tem um problema. Formou-se um modelo nucleado para o átomo, ou seja, com um núcleo, propondo a existência de um núcleo de carga positiva muito pequeno, e com praticamente toda a massa do átomo, toda a massa ficaria concentrada aqui. Apesar do grande avanço científico, este modelo tinha alguns problemas de incompatibilidade com a teoria do eletromagnetismo. Sim. Qual o problema, professor? Os elétrons, de acordo com a teoria, qualquer partícula elétrica acelerada, e os elétrons têm aceleração o quê? Centrípeta, vocês estão girando em torno do núcleo, eles emitem energia. Partícula elétrica acelerada emite energia. Se esse elétron vai perdendo energia, porque tem uma aceleração, ele vai se aproximando do núcleo. A energia que mantém ele afastado, quanto mais energia ele tem, mais longe ele fica do núcleo. Mas se ele está com aceleração centrípeta, ele está emitindo energia. Então ele vai ficando cada vez mais perto do núcleo, e ele ia se chocar com o núcleo e o átomo ia desintegrar. Só que a gente sabe que, na verdade, tudo é feito por átomo e não tem nenhum átomo aí desintegrando assim, porque o elétron cai em cima do núcleo. Então, o modelo de Rutherford explicava muita coisa, mas falhava em explicar por que o átomo, então, não se implode, né? Não se autodestrói. Porque a gente tem a comprovação de que qualquer coisa eletrizada, e o elétron tem carga, com aceleração, no caso centrípeta, tinha que ficar emitindo energia. E ele ia constantemente, então, perdendo o raio até encostar no núcleo. Isso não era verdade, tá? Toda a existência aí ao nosso redor para ver. Então, essa era a incompatibilidade. O que está acontecendo? O que está faltando nesse modelo do Rutherford? Posteriormente, Niels Bohr, aí veio o Bohr, por isso que acabou virando o modelo de Rutherford-Bohr, depois alguns chamam. Porque ele foi lá e salvou. Aprimorou este modelo atômico, propondo algumas adequações para solucionar os problemas apresentados pelo modelo de Rutherford. Sobre as afirmações apresentadas por Bohr em seu modelo atômico, assinala a alternativa incorreta. Aqui, cuidado, porque o que vai matar a questão não é se a alternativa é correta ou incorreta.
mas sim essa parte. Ó. Essa parte vai ser a mais importante. Essa questão aqui é muito rasteira em certos aspectos, talvez alguém não considere, mas o mais importante para você achar incorreta nessa questão é isso que eu sublinhei. As afirmações têm que ser sobre as afirmações. A alternativa tem que ser sobre as afirmações de Bohr. Então eu quero uma afirmativa que seja incorreta relacionada com as afirmações de Bohr. Você vai ver por quê. Essa aqui vai ser maldade. Bom, primeiramente, como que o modelo de Bohr consertou o modelo de Rutherford? O modelo de Bohr usou, que nem Einstein usou para a explicação do efeito fotoelétrico, foi positivo, a ideia de energia quantizada. Ou seja, não existe energia em qualquer valor que você queira. Ah, eu quero uma energia, átomo, me dá uma energia de 1,2. Ele falou, opa, não. Eu só tenho, é como se fosse um cara, me dá um troco, é como se você pedisse para ele, ó, me dá troco aí em notas de 1,5 reais. Não tem nem nota de R$1, mas nem moeda, né? O cara da loja fala para você, não, gente, eu não tenho nota de 1,5 reais, não existe essa nota. É a mesma coisa com energia. Depende do material, do átomo, ele não pode te dar qualquer energia que você quiser, que é contínuo, qualquer valor. Ah, não, eu quero que o átomo emita para mim aí uma energia de 1,254 elétron-volt. Sinto muito, diz o átomo. Eu só emito digamos, de 1 em 1 elétron-volt. Ou eu te dou 1, ou eu te dou 2, ou eu te dou 3. Não vou te dar 1,5 elétron-volt, não tenho como. Essa é a ideia da energia quantizada. Você não pode ter energia emitida por um certo átomo em qualquer valor. Ela dá saltos de 1 para o 2, para o 3, para o 4, não tem 1,5. Ela não é contínua, percebe? Ela só tem valores discretos quando a gente fala em estatística. Ela só assume valores específicos, múltiplos do seu valor mínimo, da sua nota de R$1 que ela tem para dar troco. Ela não tem 1,5 reais para te dar de troco, se você dá uma energia para ela lá, por exemplo, no efeito fotoelétrico. Essa foi a grande sacada de Bohr. Ele falou, gente, sabe por que o elétron não sai caído continuamente? Porque ele não sai da sua órbita por valor pequeno, por valor menor do que a sua do que uma energia mínima, que é com aquele átomo trabalha. Então, ele pode emitir energia, poderia até emitir energia, mas ele não vai se aproximando, porque ele não troca de órbita continuamente, ele só vai dessa para essa. Ele não passa pelo meio do caminho. Ele não passa pelo meio do caminho. A ideia de Bohr é que elétrons somente mudam de órbita por saltos quânticos. Usou a ideia também de Planck, de energia quantizada. Ele só sai da sua órbita se tiver um mínimo de energia. Isso salva o modelo de Rutherford. Por quê? Mesmo que ele emita energia, se não emitir o suficiente para ele pular, ele continua na mesma órbita, então ele não cai no núcleo. Ele pode emitir energia e não se aproximar do núcleo. Porque ele só pode... Não, ele não pode, ele nem emite a energia. Como ele é subatômico, né, ele não consegue emitir qualquer energia. Então ele não vai emitir, mesmo com aceleração, não vai emitir energias que sejam o quê? Inferiores à mínima para ele pular de nível. Esse modelo aqui de camadinhas circulares em torno do átomo, isso é importante para essa questão, também já não é o mais moderno. Hoje em dia se fala em probabilidade estatística, em uma região com maior probabilidade do elétron estar. Seria a substituição desses círculozinhos aqui. Só que esse modelo já vai depois de Bohr. Não é de Bohr, essa é a grande sacada dessa questão. Bohr chegou até aqui. Saltos quânticos. Então o elétron não muda de lugar, não muda de órbita, a não ser que ele emita ou absorva, para pular para outra órbita, um mínimo de energia que ele precisa para dar esse salto quântico. Ele pula de um para o outro e não passa pelo meio do caminho, dá pulinhos. Basicamente foi isso que Bohr viu. O elétron dá pulinhos de uma órbita para outra, porque a energia é quantizada e não pode emitir qualquer tipo de energia, qualquer valor de energia. Ele só emite em mínimos de tanto. Depende do átomo, depende do material. Sacou? Então, assim, o Bohr salvou o modelo de Rutherford, né? Está explicado. Os elétrons não vão sair emitindo qualquer valor de energia, então ela não vai caindo continuamente até bater no núcleo. Ele só vai emitir energia e trocar se for um mínimo. Então ele pode ter uma aceleração aqui centrípeta e não emitir energia.
né? Não é qualquer partícula eletrizada, então, que emite energia só por ter aceleração. Desculpa aí, gente, hoje a garganta não tá me deixando em paz. Mas tá dando para entender, né? Espero que sim. Tá quase acabando. Letra A. Os elétrons podem se mover apenas em órbitas circulares específicas, as quais são chamadas de estados estacionários, um estado que ele não sai do lugar, e que estão a certas distâncias do núcleo. Hoje, isso aqui é incorreto para hoje? É. Né? Isso aqui já não é preciso para hoje. É incorreto para hoje. Órbitas circulares é do modelo de Bohr. Tá? Hoje em dia você tem eletrosfera. Eletrosfera já tinha. Retiro o que eu disse. Você tem assim áreas em que, se eu colocar aqui um pontilhado, uma região do espaço ali em volta do núcleo, onde o elétron tem mais probabilidade de estar. E ela não precisa ser circular. É uma região ali em volta do núcleo. Ela não é perfeitamente circular. Mas aí, por isso essa é incorreta? Não. Porque a questão que é incorreta sobre as afirmações de Bohr. Sobre as afirmações apresentadas por Bohr em seu modelo atômico, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, sobre as informações dele. Isso aqui está correto sobre as afirmações de Bohr. Bohr afirmou órbitas circulares específicas, cada uma com sua energia específica. Então, essa aqui é correta sobre as afirmações de Bohr. Olha essa questão aqui, gente, toma cuidado. Mas o pior é a que você vai marcar, incorreta. Letra B. Apesar de constantemente acelerados por percorrerem uma órbita circular, lembra que eu falei aceleração centrípeta, os elétrons não perdem energia enquanto permanecem na mesma órbita, exatamente. Conclusão, não é qualquer partícula eletrizada que é acelerada libera energia. Por quê? Ela só libera energia a partir de que a energia fosse um mínimo relativo àquele elétron daquele átomo. Isso é verdade e tem a ver com a afirmação de Bohr. É a afirmação de Bohr. Quando o elétron muda de órbita, ganha ou perde uma certa quantidade de energia definida por E igual a HF, a gente viu isso na questão anterior, que é a energia do fóton, e F é a frequência de radiação absorvida ou emitida em Hertz, e H é a constante de Planck. Isso aqui Bohr já sabia. Einstein e Bohr, né, a parte fotoelétrica e a parte do Bohr são contemporâneas. Ocorreram na mesma... Sumiu a palavra agora. São na mesma época. Contemporâneas, ele fala, aconteceu na mesma época. Tanto que tem foto aí de Planck, de Bohr e Einstein conversando. Então, sim, isso aqui, apesar de ser a teoria, tá ligado à teoria de Einstein, Bohr usou essa teoria de Einstein para a explicação do seu átomo, tá? Então, quando ele muda de órbita, ele ganha ou perde uma certa quantidade de energia definida por E igual a HF, onde F é a frequência da radiação absorvida ou emitida, né, que seria a energia do fóton. Inclusive, o próprio átomo também emite fóton. Tá? Depende do tipo de átomo. O elétron cai de uma camada para outra. E essa energia que ele perdeu, ele emite na forma de fotoelétron, também chamado. Então ele pode emitir um fóton quando ele libera certa energia, o elétron. O suficiente para ele cair para a camada mais próxima. Tá? Quanto mais longe do núcleo, para ele manter ali de boa na sua órbita, tem que ter mais energia o elétron. Tá? Quando o elétron muda de direção, isso aqui está correto de acordo com a teoria de Bohr. Apesar de falar de parte de fotoelétrico, Bohr absorveu isso. D. Os elétrons localizados em órbitas mais afastadas do núcleo possuem valores maiores de energia. Tá? Tem a ver com a teoria de Bohr. Quanto mais longe do núcleo, mais instável é o elétron. Ele tem mais energia. E, portanto, é até mais fácil fazer ele pular para fora do núcleo. Do núcleo não, do átomo, né? Porque ele não está no núcleo. Correto. Então, assim, dava para ver que a B, C e D eram corretas. O problema é que a E, olha só, prótons e nêutrons estão ligados no núcleo por meio da força nuclear forte. Isso é verdade? Isso é correto? É. Se eu dar uma olhada no núcleo do átomo, dar um zoom aqui, eu tenho ali prótons, nêutrons, né? Nêutrons não tem carga, então vou deixar a bola vazia. Por exemplo, você fica pensando, não, eles não têm força, eles têm ou isso aqui tem carga nula, né? E é uma carga elementar, né? Ou seja, nem é carga nula, isso aqui tem carga positiva, eles têm carga igual, eu aprendi que eles se repelem. Eles têm que se repelir.
Não, eles se atraem. Eles estão ligados. Sim, estão. Porque se eles só se repelissem, o núcleo não ia ficar. Existe uma força que você aprende só conceitualmente no ensino médio, né? Só assim, só aprende que ela existe, chamada força nuclear forte. Tá? E ela é maior ou mais intensa que a força eletromagnética, que é outra força elementar, né? Outra força básica do universo. São 4 forças básicas do universo. Vou aproveitar aqui, ver se eu lembro de todas. Força, a mais forte de todas, é a força nuclear forte. Porque não é fácil manter esses prótons aí juntos, querendo se repelir por força eletromagnética. É a mais forte. E tem a força nuclear fraca. A força nuclear, vamos colocar aqui, a força nuclear forte, vamos colocar assim. Tentar fazer um resumo mesmo. Colocar bem resumido. Ela é responsável pela coesão do núcleo atômico. Por quê? Ela une, ela liga os prótons e os núcleos e os nêutrons, não por força de cargas opostas, ou você pode pensar por indução não, por polarização, porque é carga elementar, né? O nêutron não tem carga, ponto. Né? Então, não é por isso, ela tem uma força ali entre os prótons, chamada de força nuclear forte, que é intermediada por partículas subatômicas, só para ensino superior, quarks, mesons, gluons. Tem umas partículas subatômicas que ajudam que intermedia essas forças de atração. Então tem uma força de atração entre prótons e prótons, que é mais forte do que a eletromagnética. Então, mesmo eles querendo se repelir porque os dois têm carga positiva, tem uma força mais forte. Não, fica junto, vocês se atraem, porque você tem partículas subatômicas que fazem isso. É chamada de força nuclear forte, coesão no núcleo atômico. A força nuclear fraca ela tá relacionada com a emissão de partículas radioativas. Ou partículas beta, partículas alfa. Né? Aí vem a força eletromagnética, né, que é a parte de repulsão entre cargas, né, por exemplo. Repulsão barra atração, né, porque se for cargas opostas, entre cargas. E a mais fraquinha de todas, ela só é visível, só é sensível para corpos muito, muito grandes, enquanto essas aqui já são fortes em partículas subatômicas, né? Força gravitacional, tá? Isso é a atração entre corpos com massa. Ela é a mais fraquinha. Ah, não, mas a Terra segura a Lua. Mas olha o tamanho da Terra para poder segurar a Lua. Olha o tamanho da Lua para poder ficar perto da Terra. Compara isso com o tamanho de um átomo, de um núcleo de um átomo. Então a força gravitacional precisa de muita massa para você ver alguma coisa acontecer. Então por isso que ela é mais fraquinha. Tá? Então essa informação, prótons e nêutrons estão ligados no núcleo por meio da força nuclear forte, é correta. Aí você fala, não tem resposta? Tem, é letra E. Porque ela não é uma afirmação correta sobre as afirmações apresentadas por Bohr. Essa parte toda aqui de forças nuclear forte, nuclear fraca, partículas subatômicas, né, física de partículas, que explicam a força que mantém o núcleo coeso, veio depois de Bohr. Na época de Bohr ainda não tinha essa teoria. Então, essa afirmação é incorreta se levar em conta que não é sobre as afirmações, ela não é correta sobre as afirmações apresentadas por Bohr. Ela não foi uma afirmação apresentada por Bohr e todas as outras foram. A letra A ela é incorreta, mas é uma afirmação. Hoje em dia ela não é perfeitamente correta, né? Ela tem já uma evolução, então ela pode dizer que ela não é correta, mas ela foi a afirmação. Então, parte importante aqui não é se a afirmação em si é correta ou incorreta, mas se é uma afirmação feita por Bohr. Senão não teria resposta, né?
Porque essa é uma afirmação por Bohr, essa é uma afirmação por Bohr, e dá para trabalhar com ela, apesar de não ser a mais precisa hoje em dia. Agora essa aqui é correta, mas não é de Bohr. Então, por isso, eu vou marcar, porque ela é incorreta sobre as afirmações apresentadas por Bohr.